O Conde de Saint-Germain surgiu pela primeira vez nos registros históricos em 1743, na cidade de Londres, Inglaterra, e em 1745 em Edimburgo, na Escócia. Neste período, ele teria sido preso, acusado de espionagem. Depois de solto, ele conheceu Jean-Jacques Rousseau, que declarou que o conde era a mais fascinante e enigmática personalidade que ele já havia conhecido. Nessa mesma época, em 1745, Horace Walpole, que conheceu o conde de Saint-Germain, o descreveu como alguém que canta, toca violino maravilhosamente, compõe, mas é louco e falta-lhe sensibilidade. Em 1746, o conde de Saint-Germain simplesmente desapareceu e não há registros dele até 1758, quando ele ressurge na cidade de Versalhes, na França. Nessa época, ele ficou conhecido por ser excelente na arte de lapidar e trabalhar com pedras preciosas, além de tingir tecidos que nunca desbotavam ao utilizar uma fórmula secreta. Foi também neste período que o conde se aproximou do rei Luís XV e ganhou sua confiança. Ele era conhecido por ir até a corte e presentear a todos com diamantes e impressionar os que o rodeavam com seus conhecimentos, ganhando inclusive a reputação de ter séculos de idade. Em 1760, o conde de Saint-Germain saiu da França e foi para a Inglaterra, onde quase foi preso. Depois deste incidente, o conde também foi para os Países Baixos e para a Rússia, em São Petersburgo, onde ajudou o exército a colocar no poder a imperatriz Catarina a Grande. No ano seguinte, o conde surgiu na Bélgica, desta vez se apresentando como Conde de Surmont, onde comprou terras. Nessa mesma época, ainda em território belga, o conde teria tentado vender para o governo sua técnica de tratamento de madeira e couro. Ele não conseguiu convencer as autoridades a comprarem sua técnica, mas impressionou a todos durante as negociações por ter transformado ferro em outro material que tinha aparência de ouro. Depois disso, o conde de Saint-Germain ficou mais 12 anos desaparecido, ressurgindo em 1774 na Baviera, região pertencente hoje à Alemanha. Nessa época, ele adotou o nome de Conde Tsarog. 2 anos depois, em 1776, ainda na região da Alemanha, o conde apareceu como Conde Weldon, vendendo cosméticos, vinhos, licores e elixires. Também se aproximou do rei Frederico II, onde se apresentou como maçom e impressionou o monarca transformando metais simples em ouro. Em 1779, o conde de Saint-Germain foi para a Slesvsko-Alsácia, uma das regiões da atual Alemanha, onde ele fez amizade com Karl von Hessen-Kassel, que lhe forneceu um local para que ele pudesse fazer seus experimentos científicos e de alquimia. No dia 27 de fevereiro de 1784, o conde de Saint-Germain faleceu, e sua morte foi registrada na igreja de São Nicolau, em Eckernford. Ele teria sido sepultado então dia 2 de março, e no dia 3 de abril, seus poucos pertences teriam sido leiloados, já que ninguém apareceu até aquela data para reclamá-los. Ninguém sabia muito bem de onde o conde vinha e o porquê ele se apresentava com nomes diferentes em lugares diferentes. Muitos especulavam que ele era, na verdade, filho de Francis II Rákóczi, que era príncipe da Transilvânia, na época que provavelmente o conde de Saint-Germain havia nascido e estava exilado. Mas há também quem acredite que ele pode ter sido filho ilegítimo de Maria Ana de Neuburgo, viúva de Carlos II da Espanha, ou ainda um filho ilegítimo do rei João V de Portugal. Sua data de nascimento mais aceita é dia 28 de maio de 1696 na Transilvânia, mas há também quem date seu nascimento para alguns anos depois. Além de impressionar as pessoas por onde passou pelos seus conhecimentos científicos e de alquimia, conseguindo transformar metais simples em ouro, também demonstrando ser um excelente músico e místico,
O conde era sempre relatado como tendo uma aparência de alguém com cerca de 45 anos. E a história do conde se torna ainda mais misteriosa pelo fato de que Giacomo Casanova, um escritor italiano, o músico Rameau e Madame de Gergy juraram terem conhecido o conde Saint-Germain em Veneza no ano de 1710, usando o nome de Marquês de Montferrat, e tê-lo visto novamente em 1775 na Alemanha, usando o nome de Conde Saint-Germain e com exatamente a mesma aparência. Era como se, mesmo depois de 65 anos, o conde não tivesse envelhecido nem um único dia. Depois de seu suposto falecimento, o conde ainda teria sido visto em 1835 em Paris, na França, e em 1867 em Milão, na Itália. Também os teosofistas Anne Besant teriam o visto em 1896 e Leadbeater em 1926. Ainda o relato de um piloto americano que em 1932, após uma falha em sua aeronave, fez um pouso forçado nas montanhas do Tibete, e lá ele teria sido tratado por monges, e um homem estranho que morava na região isolada teria dito a ele que era o conde de Saint-Germain e em breve voltaria para a França. E em todas as suas aparições ele sempre apresentava ter a mesma idade e a mesma aparência. O filósofo francês Voltaire certa vez disse que o conde de Saint-Germain era um homem que sabia de tudo e que nunca morria. Todas estas lendas sobre Saint-Germain colocaram inclusive em dúvida se ele realmente existiu, pois muitas lendas e citações dele carecem de evidências históricas e os registros de sua passagem podem ser apenas ficcionais, ou seja, ele pode realmente ser apenas um personagem criado, uma lenda de fato. De qualquer forma, o Conde de Saint-Germain inspirou muitos grupos modernos de místicos e religiosos, sendo ele visto como um mestre imortal, principalmente pelos teosofistas. Para quem não sabe, a teosofia é um conjunto de doutrinas religiosas acrescidas de reflexões filosóficas, onde seus praticantes buscam conhecimento da divindade para alcançar a elevação espiritual. Mas você, o que acha? Seria o Conde de Saint-Germain realmente um imortal? Ou ele era apenas um homem comum, que sabia cativar as pessoas e deixou lendas sobre ele por onde passou? Ou ainda, seria o Conde apenas uma lenda de fato, um personagem que nunca existiu de verdade? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.